noite a todos, a todas. Com muita alegria, né, que nós estamos realizando mais uma vez essa semana acadêmica, né? Realmente a instituição preza por sempre trazer alguma forma de diálogo com aquelas questões pungentes no momento, né, contemporâneas, que é importante na construção do diálogo com a sociedade. Nós que fazemos teologia, que estamos aprendendo teologia, nós precisamos compreender os fenômenos que acontecem na sociedade, para então, como já foi falado aqui, né, trabalhar essas questões da cultura e do reino de Deus. Então, eu trago aqui hoje uma pequena fala, né, que daria até um trabalho de TCC, se alguém quiser se interessar para pesquisar isso, né? É um fenômeno muito contemporâneo, né? Na sua amplitude, não que ele não existisse anteriormente, mas nunca da forma tão ampla, tão profunda e de forma tão radical, que é as fake news. Então, nós vamos tentar entender um pouco sobre como que nós trabalhamos isso a partir da compreensão do reino de Deus. Né? Bom, eu falei que as fake news não são novidades. Né? Agora, nós temos que entender como que isso impacta. Né? E eu trouxe para vocês uma descoberta arqueológica, extremamente importante, está revolucionando as ciências arqueológicas, a antropologia. Olha, está um rebuliço, porque descobriram um jornal, né, da época de Jesus. E, cadê? Onde é que está? Qual que é o botão? Vamos aqui. Opa, já passou tudo. É isso? Não. Travou aqui. Funciona aqui agora? Aí, a Tribuna de Jerusalém. Tribuna de Jerusalém. Não sei se está conseguindo enxergar, ela está um pouco desfocada, também por causa da antiguidade, né? Então, ali você tem a Tribuna de Jerusalém, um jornal a serviço da verdade, impresso nas gráficas do Sinédrio, né? E ali tem a manchete principal, que tem o seguinte título, né? Preso esta madrugada, perigoso, subversivo. Então, uma manchete que chama muito a atenção. Né? Ali diz, deixa eu ver se eu consigo ler também. Jesus, com procedência de Nazaré, foi preso pela guarda romana no Monte das Oliveiras, com um forte grupo armado que agiram de forma violenta. E embaixo daí tem um outro subtítulo que diz, deixa eu ver se consigo ler também. Depois de denúncia anônima, Sinédrio, sobre Jesus, né? Depois de denúncia anônima, Sinédrio alerta as autoridades romanas. E aí também tem um outro subtítulo, mais embaixo ali, que diz assim, Caifás se mostra preocupado. Caifás se mostra preocupado. E aí tem uma frase dele, dizendo, ele não nos representa, somos pela paz. E embaixo também daí tem a figura, uma foto de Barrabás, sendo carregado pelo povo, né? E a notícia dizendo que Barrabás foi liberto, impedido do povo, em decorrência da sua importância, da sua característica para a sociedade contemporânea, né, de Jerusalém. Se nós olharmos os evangelhos, você vai notar que esse jornal que eu montei, né? Na verdade, lamento decepcioná-los, não é nenhuma descoberta arqueológica, é um fake news, né? Montado, mas aquilo que está exposto ali não fica longe
do que a forma como foi conduzido todo o processo sobre Jesus até a sua entrega aos romanos, e inclusive sobre a acusação a qual Jesus foi levado, né? A acusação, você deve saber sobre que acusação o Império Romano crucificou Jesus. Qual é a acusação? Sedição, né? Ele é acusado, de uma certa maneira, de provocar ali um processo de ruptura, né? Falsamente, obviamente, né? Tá? Então, há uma certa fake news ali também, em todo o processo em que o Sinédrio leva a Jesus até as autoridades romanas para que ele seja, então, entregue e executado pelas autoridades romanas e não pelo próprio Sinédrio, como havia até, inclusive, uma propensão que houvesse. Então, veja o impacto, né, que um tipo de manipulação de notícias pode trazer para a compreensão dos fatos históricos. Então, trouxe um pouco de definição aqui, né? Fake news, notícias falsas, são uma forma de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção. Então, quando você se depara com uma fake news, você pode estar se deparando com uma notícia totalmente falsa, né? Ou seja, nada nela é verídica, ou ela tem uma parte de verdade, mas a história não é bem assim, da forma como ela é relatada, ou ela é uma notícia que é requentada para parecer que foi a que aconteceu agora e é de muito tempos atrás, ou ela é uma notícia que a manchete dela deixa transparecer uma coisa, e se você for ler o texto não condiz exatamente com o título da matéria. Aí você diz, não, a matéria é mentirosa? Ela não é mentirosa, mas ela não esclarece. Se você parar na matéria, no título, você fica com uma impressão. Se você vai ler o texto, você compreende que o título da manchete não é bem aquilo que o texto está dizendo. Tá? E eu fiquei realmente muito espantado com a quantidade de fake news sendo divulgado por cristãos. Extremamente. E assim, ninguém fica isento de repente, porque nós estamos com uma quantidade tão grande, né, e de uma complexidade de notícias falsas, que muitas vezes você acaba, assim, de uma forma até inocente, divulgando alguma coisa que não é verdade. Mas muito do que eu vi era algo que nitidamente você conseguiria perceber que era uma notícia mentirosa, que era uma notícia falsa, que era uma notícia manipulada. E eu ficava extremamente com dúvida se a pessoa que divulgou aquilo, que mandou para frente, ela estava ciente ou não daquilo. E eu, algumas vezes, achei que a pessoa estava ciente, que é pior ainda, né? Então, o mal que esse tipo de notícia faz é terrível. Porque nós temos que entender uma questão extremamente importante quando nós falamos de reino de Deus. Você pode achar que os fins os quais algum processo está levando pode ser bom para o reino de Deus. Seja lá qual for a sua compreensão sobre isso. Você pode achar que é bom aquilo. Mas se os meios pelos quais
se está obtendo esse fim não forem bons também, esqueça. Não serviu para nada. Não serviu para nada. Se você acha que os fins compensam os meios, eu aconselho você a fazer uma releitura da sua fé cristã. Porque não há como no cristianismo nós compactuarmos com essa afirmação. Não importa de forma que está sendo feito isso. O importante é que o fim vai ser bom. Se os meios para aquilo são errados, não tem como o fim ser bom. O meio é errado. Então, as fake news tinham, obviamente, no nosso processo eleitoral agora, quanto na continuidade, quanto antes, eles têm intenção. Elas têm intenção. Então, vejam, essa é uma definição das fake news. O fácil acesso online ao lucro de anúncio online, o aumento de polarização política e da popularidade das mídias sociais, principalmente a linha do tempo do Facebook, tem implicado na propagação de notícias desse gênero. A quantidade de sites com notícias falsas, anonimamente hospedados, e a falta de editores conhecidos também vem crescendo, porque isso torna difícil processar os autores por calúnia. Então, sites, instituições que colocam, inclusive, e pessoas propagam notícias falsas, notícias de calúnias, né, que podem destruir a vida de pessoas, e não há a quem você processar, porque o site ou está hospedado em um servidor estrangeiro, anônimo, ou a propagação foi feita através do WhatsApp, e você não tem como chegar na origem disso, muito difícil. Então, é de uma maldade isso, porque garante que aquele que propagou o mal fique isento da responsabilidade. Então, é mais um detalhe no qual nós estamos contribuindo para o mal. Onde está a justiça do reino de Deus? Se aquele que vai fazer o mal, através da nossa participação em divulgar aquela notícia falsa, não vai ser possível imputar justiça sobre o mal feito? Então, a relevância dessa notícia aumentou em uma realidade política pós-verdade. Ou seja, cria-se um ambiente de tanta falsidade em que fica até difícil de nós entendermos e nos posicionarmos com relação às notícias. Qual é a verdade? Aonde está a verdade? E essa deve ser uma das preocupações do cristão. Nós temos uma responsabilidade com a verdade. Então, essa resposta, né, essa pós-verdade. Em resposta, os pesquisadores têm estudado o desenvolvimento de uma vacina psicológica para ajudar as pessoas a detectar falsas informações. Então, nós estamos num mundo complexo, né? Eu gosto dessa imagem, porque ela é uma imagem que mostra uma série de detalhes, né, de uma cidade, e que mostra um pouco da complexidade que nós estamos vivendo na atualidade. Então, essa complexidade exige de nós uma maior responsabilidade. E eu vou dizer para vocês, isso vai requerer que você tenha tempo. Então, você recebe uma notícia, você vai ter que analisar essa notícia antes de passar para frente. Você tem que olhar se a notícia é verdadeira, se tem fonte ou não tem fonte, antes de passar ela para frente. Nós temos que ter responsabilidade para com a verdade. Ah, não, mas essa notícia eu gosto, porque ela é boa para mim, é boa para aquilo que eu penso. Bom, depois você explica isso para Cristo lá. Né? Se aquilo que você optou por fazer, mesmo sendo uma mentira, porque lhe agradava, né? Aí, enfim. Mas eu acho que nós, como cristãos, pelo amor de Deus, se nós não fizermos a diferença, né, do que foi falado sobre o reino de Deus, se nós
não fizermos a diferença, eu vou fazer uma pergunta bem séria para vocês. Se nós não fazemos a diferença na sociedade, para que existem as igrejas? Se não tem diferença no que nós estamos fazendo na sociedade, se nós estamos indo junto com a maré, para que tem igreja? E aí, então, um pouco sobre essa questão. Nós temos uma sociedade complexa. Nós estamos realmente num mundo extremamente complexo e precisamos nos ater, então, a esses detalhes, né? Então, um pouco do Bauman também, que vivemos em tempos líquidos, nada é para durar, a verdade não é para durar, mas nós temos compromisso com a verdade, nós temos que lutar pela verdade. A verdade tem que prevalecer. E aí eu trouxe também um slide sobre alguns pontos de como identificar notícias falsas, né? Então, considerar a fonte. Nossa, gente do céu, a primeira coisa, eu olho a fonte da notícia. Se é um WhatsApp lá, de uma foto, mas não tem fonte de ninguém, qual é a fonte? É o tio Zezinho que me passou, que recebeu lá do sobrinho dele, que mora na nossa cidade, que recebeu do vizinho dele. Não, eu tenho que ter uma fonte confiável, uma fonte onde eu possa verificar se aquela informação é real. Opa, desculpe, passei. Leia mais, né? Não fique no título. Eu já cometi erros de publicar alguma coisa porque eu fiquei no título. Depois, quando eu li a matéria, eu disse, não, realmente não era bem assim. Eu devia ter prestado mais atenção. Verifique o autor, né? Quem é que escreveu aquilo? Tem um nome, a pessoa tem que pôr um nome. E outra coisa, também não acredite em tudo que é nome que colocam. O que tem frase de gente famosa que nunca falou aquilo é algo inacreditável. Tem fontes de apoio, você pode consultar outros locais para receber aquilo, verificar a data, verificar se às vezes é uma piada, está levando aquilo a sério, se é preconceito, né? Consulte especialista. Hoje existem sites na internet que você consegue verificar, eles fazem um levantamento, um estudo da notícia que tá bombando para saber se aquilo é verdade ou não. E aí eu trouxe, só para finalizar rapidamente, né, um versículo. Existem N versículos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Tem versículos mais pesados que esse até, mas eu sempre vou pegar leve, né, com o pessoal, né, que é Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Nós não usamos mais as práticas do mundo. As nossas práticas são as práticas do reino de Deus. É o nosso compromisso com a verdade, com a justiça, mesmo que ela não nos agrade. Eu costumo dizer que o Evangelho é algo que não nos agrada. O Evangelho não nos agrada. Porque se ele agrada a você, então você não devia mais estar aqui, você já está sendo arrebatado já. Porque incomoda nós. Ele fala de algo, de coisas que nós olhamos para nós mesmos e dizendo, meu Deus, eu estou longe disso. Então, nós não somos o velho homem, né? Dísciplos do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nós temos uma responsabilidade com o reino de Deus. Nós temos uma responsabilidade com a imagem de Cristo na sociedade. E como é que nós, cristãos, estamos passando a imagem do Evangelho, passando a imagem de Cristo? Acho que extrapolei o tempo, né? Mas realmente eu fico um pouco entusiasmado com esse tipo de colocação, porque eu acho que, como já foi falado aqui, né, o pastor falou sobre o reino de Deus, a concepção de que o reino é muito mais do que aquilo que às vezes nós só queremos que ele seja, que seria pregar o Evangelho, porque a própria pregação do Evangelho nos leva a esse algo mais, né? Então, eu acho que nós temos que realmente fazer esse diálogo com a cultura e fazer a diferença na sociedade. Vamos fazer a diferença na sociedade, vamos lutar por aquilo que é certo, por aquilo que é justo, mas a nossa luta não é contra a carne, não é? Amém?